Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos a esta nossa live semanal, todos os dias às segundas-feiras. Na verdade, todas as semanas, né? Nas segundas-feiras às 11 horas. Então sejam todos muito bem-vindos. Tá chegando aqui Marília, Poliana, sejam bem-vindas a essa live que deixa eu colocar o tema da live de hoje. Negligência na infância. Ponto. Bem, pessoal, hoje nós vamos... Deixa eu fixar aqui. Pronto, fixado. Bem, a ideia de hoje é que nós falemos um pouco sobre a questão relativa à negligência na infância. É muito importante tratar sobre a negligência na infância, por quê? Porque por ocasião de estar estudando durante o meu doutorado sobre as origens, as bases da violência, porque isso tem toda uma história, né? Porque toda a minha graduação, embora eu tenha feito a formação em psicologia infantil, mas academicamente eu sempre investiguei temas na área de psicologia jurídica. E mais especificamente as questões relativas enquanto tema de investigação, a investigação sobre a violência. Claro, tem todo um percurso aí, toda uma história que não vem ao caso fazer um aprofundamento maior sobre isso. Numa outra oportunidade eu posso até tratar disso com vocês. Mas dizer a vocês somente que há 20 anos, quer dizer, quase que metade da minha vida, eu estudo sobre o tema da violência. Então, no doutorado, eu resolvi fazer um trabalho mais profundo, porque eu fui buscar as origens da violência, onde? Na infância, né? Onde é que é a nossa origem? Onde é que a gente tem origem, psiquicamente falando, vamos pensar assim, na nossa infância. Então, se eu vou buscar as origens desse problema, o problema da violência, eu vou encontrar a origem aonde? Na infância. Bem, então foi por isso que, por ocasião do meu doutorado, eu procurei fazer uma investigação sobre como o brincar pode ser uma experiência favorecedora da cultura de paz, começando, claro, obviamente, aonde? Na infância. Bem, então, na minha trajetória de pesquisa nesse âmbito, eu descobri algo muito importante, né? Eu cheguei a uma conclusão importante, de que a experiência de violência, ela acontece nos excessos. Porque eu tomei, né, essa referência e cheguei a essa conclusão. Porque eu tomei como parâmetro dois teóricos muito importantes, um na filosofia, outro vamos dizer assim, na medicina e na psicanálise. O primeiro, na filosofia, Aristóteles, quando ele traz a ideia de que a virtude é sempre algo encontrado no equilíbrio, né? A virtude está no equilíbrio entre as extremidades, entre os extremos, né? Toda tendência à extremidade, ao extremismo, né, ele é sintomático. E por isso que isso é muito perigoso e a gente tem que estar sempre atento, né? Tudo que é extremado, ele é sintomático, ele traz o seu perigo. Tanto por exemplo, na negligência, de um lado, quanto no abuso, né? Um excesso ou uma falta. Isso eu vi já em Aristóteles e também percebi isso em Winnicott, quando ele falou sobre a mãe suficientemente boa. Nem é uma mãe invasiva, excessiva, tampouco é aquela mãe negligente, ausente. Ela é uma mãe suficientemente boa, ela está ali num contexto em que ela está em equilíbrio. Ela oferece as condições necessárias ao amadurecimento do filho. Ela não oferece mais do que o necessário. Isso a gente
vê nas diversas experiências e formas de conduzir uma criança. Bem, aí hoje eu vou falar sobre a questão da negligência na infância, né? Numa outra oportunidade, inclusive, vou falar sobre abusos, mas vou começar com a negligência. Por quê? Porque a negligência, ela é, obviamente, tão perigosa, tão nociva quanto o abuso, porque a gente ouve muito e durante muito tempo, né? A gente viu sempre o pessoal martelando ali em torno do abuso, né? E se a gente fala, por exemplo, em crianças, existe muito uma preocupação sobre abuso do trabalho infantil, abuso sexual, sempre abuso, abuso, abuso. Pouco se fala sobre a negligência da criança, com relação à criança. Negligenciar a infância, que vem em dois sentidos. Primeiro, o sentido de haver uma desocupação ou despreocupação com a infância, como uma fase importantíssima na vida humana, porque tudo começa na sua origem. Isso é no primeiro sentido. E, num outro sentido, nós temos uma negligência na infância enquanto condução, presença na vida de um ser humano ainda infante. Infante em que sentido? Aquele que não tem fala, aquele que não tem voz. Então, nós temos no sentido da mentalidade, a mentalidade de não importância, ou olha, isso aqui não é tão importante, ou tem outras coisas mais importantes e tal. E negligenciar na relação direta com a criança, de não estar ali do lado dela para conduzir essa criança e tal. Esses dois pontos, eles são muito necessários e interessantes serem levados em consideração. Por quê? Porque tanto a gente vai estar atento a se fazer presente, que isso é muito importante, fazer presente, fazer presença. Né? E quando nós pensamos em negligência, imediatamente nós temos o outro contraponto, né? A outra extremidade, que é o abuso. Porque também, na ânsia de não sermos negligentes, nós não podemos correr o risco de sermos abusivos, porque isso também existe. Né? Inclusive, a gente vê isso muito acontecendo hoje em dia. Né? De que, para não querer ser ausente da vida dos filhos, para não querer ser negligente na educação e na condução dos filhos, nós acabamos por passar por uma experiência abusiva, né? Totalitária, totalizante, que é o sufocamento dos nossos filhos. Isso acontece também, mas não é o caso agora. A gente vai tratar sobre essa questão do abuso e do excesso em um outro momento. Do que se trata a negligência? O que é negligenciar? Né? Negligenciar é você não dar devida atenção, você agir de forma indiferente, você deixar de lado, quer dizer, não é algo importante, você simplesmente coloca em terceiro, quarto, quinto plano. Né? Nós não podemos fazer isso com a infância. No primeiro momento, estou tratando sobre questões da infância. Não podemos fazer com relação à infância. Por quê? Porque a infância é onde tudo começa. E vejam, isso não é só quando o seu filho nasce. Não é só quando uma criança nasce. Quando ela está ali na barriguinha da mamãe, ela já está presente, ela já existe, ela já é alguém, e é sim. E é de verdade. E você não pode negligenciar esse momento. Já começa daí. Você tem que se fazer presente, você tem que estar atento àquela gravidez, acompanhar aquela gravidez, se ocupar daquela gravidez junto com a sua esposa, no caso, nós que somos homens, né? Assim como, obviamente, é natural que as mulheres que estejam grávidas, elas se ocupem, porque aquilo ali está acontecendo dentro dela. Aquela gravidez está se desenvolvendo dentro dela. Então, ela vai estar
ocupada, vai estar atenta, vai estar investindo e vai também contar, e pelo menos é saudável e necessário que ela conte com alguém que esteja ali do lado para atuar com atenção, né, naquele momento da vida, não só daquele casal, mas principalmente daquela criança que precisa já, desde a sua origem no ventre de sua mãe, receber os investimentos e receber essa atenção de quem está do lado, né? Para que não seja tratado de forma negligente, obviamente. Essa gravidez começa daí. Então, a importância de se levar em consideração a infância, né, e o ser humano na sua fase inicial da infância, ainda intrauterinamente, né? Ele recebe um nome, os pais conversam com ele ainda ou ela ainda na barriga da mãe, faz-se planos, faz-se toda uma preparação para receber aquele estrangeiro, aquele estranho. Claro, por quê? Porque aquela criança ela é estranha. Aquele ser humano que está chegando ali é novo, é um estrangeiro. Nós vamos hospedá-lo em casa. Ele será nosso hóspede. Então nós temos que fazer toda uma preparação para receber alguém e recebê-lo bem, né? Então toda essa preparação mostra que você vai estar ali oferecendo e buscando oferecer as condições suficientes para o desenvolvimento, o amadurecimento e o crescimento daquela criança ali. Isso é um ponto importante. Uma vez dada essa devida assistência e essa devida atenção, não só a essa criança, mas também a essa mãe, que é a primeira e mais importante pessoa a receber essa criança, vai se dar continuidade aos cuidados da vida dessa pessoa, na vida desse infante, nos demais momentos da vida dele, até que ele tenha uma autonomia suficiente, né? E quando eu falo em autonomia suficiente, eu falo numa condição de amadurecimento emocional no qual ela seja capaz de fazer esses processos elas mesmas, devidamente assistida, claro, esses momentos de avanço na vida. Vai avançando e vai dando esses passos. Bem, cada fase tem a sua especificidade, tem as suas necessidades e tem aquilo que é fundamental de ser identificado e proporcionado àquela criança. Então, essa atenção, esse cuidado, esse olhar, que aí é um ponto importante com relação a uma contraposição à negligência, quer dizer, é o olhar, é o ver, é o vigiar, não vigiar no sentido da atenção, vou ficar vigiando ali, não, isso aí isso é patológico, isso aí é excesso. O vigia é o que? É aquele que guarda, é aquele que esguarda, o italiano, olhar. Então, é aquele que olha, que contempla, que está atento, que presta atenção àquela criança e ao desenvolvimento dela, buscando oferecer sempre aquilo que se faz necessário a elas. Bem, além de nós levarmos em consideração a questão do período, da importância de não sermos negligentes para essa fase tão fundamental, tão basilar para todos nós, que é uma boa base. Inclusive, esses dias eu estava até comentando em uma das duas intervenções que eu fiz na clínica com os pacientes, dizendo o seguinte: pacientes pais, certo? Os pais dos meus pacientes, que também acabam sendo pacientes também, porque fazem parte da mesma conjuntura. Eu lembrei uma frase, na verdade um provérbio judeu muito pertinente para isso, que é o seguinte: quando os seus filhos forem crianças, deem a ele raízes, para que quando ele se torne um adulto, você possa dar-lhe um par de asas. Ou seja, quando criança, quando na infância, nós temos que estar atentos para oferecer condições e que os seus filhos tenham território saudável e bom o suficiente para que ele possa fincar raízes. Uma vez essas raízes fincadas, né, ele bem fundamentado, bem enraizado, você possa dar a ele asas, ou seja, capacidade de que ele possa se expandir, né?
Mas isso só pode acontecer se ele tiver raízes, ou seja, se ele souber e tiver segurança onde os pés deles estão plantados, onde os pés deles estão fincados, qual é a minha origem. Para isso acontecer, é impossível que se tenha uma postura negligente. Não se pode ter uma postura negligente, sob pena de que essas raízes não sejam bem fincadas, não sejam bem postas. Então, essa fase da vida ela é importante, ela não pode ser, em hipótese alguma, negligenciada com relação por nós adultos. Até porque todos nós sabemos o quanto foi importante passar por elas. Ato contínuo, pensar no cuidado agora pessoal, individual, de dispensar um olhar específico a uma criança, né? Isso só acontece basicamente por parte de dois grupos, vamos dizer assim. O mais importante de todos, que é o grupo dos pais, que eles vão fazer isso com os filhos, e o outro grupo, que são o grupo dos profissionais que se ocupam com a infância, que se ocupam com crianças e em conduzir crianças. Aí a gente coloca em primeiríssimo plano os pedagogos, que por definição, né, são aqueles que conduzem a criança, pedagogo, aquele que conduz a criança, e os profissionais da área de saúde, né, que se dedicam a esses cuidados mais primeiros, né? E os outros, eu estou colocando esses como os que se dedicam mais à criança, do ponto de vista até etimológico da palavra. Claro que outras atividades profissionais também vão se dedicar à infância, mas direcionado especificamente no cuidado da criança em si, somente esses. Então, esses profissionais que se ocupam da infância, eles estão dando o exemplo, né, e oferecendo às outras pessoas, pais e a cultura e a sociedade como um todo, o exemplo de o quanto é necessário cuidar das crianças, né? E tem uma frase, eu até usei isso, sempre nas palestras eu uso, quando eu vou falar um pouco sobre a minha história do porquê eu ter escolhido psicologia infantil. Aquela famosa frase de Pitágoras, né? Educar a criança para que não seja necessário punir o adulto. Então, se a gente está ali o tempo todo próximo às crianças, a gente vai ter uma postura mais profilática. Isso vai evitar as dores, os dissabores e as intempéries da vida? Não, não vai evitar, até porque elas são necessárias, inclusive. Mas ela vai evitar em muito, e isso é verdade, os excessos, a condução da vida do ponto de vista de uma condução patológica, negligente ou abusiva. Isso aí certamente essas pessoas que estão ocupadas com a infância vão estar ali dando uma força para que isso venha a não acontecer. Pelo menos nós trabalhamos para isso. As coisas podem sair de alguma forma das nossas orientações e da forma como nós vemos a necessidade de condução da vida dessas crianças, claro que pode. Mas o fato é que a gente vai estar sempre procurando conduzir da forma que melhor possa oferecer condições de amadurecimento para essa criança. Então veja, desde o início dessa live, que está prestes a se encerrar, né, temos alguns minutos só. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem aqui de live, né? Temos 20 minutos, né? A proposta é que nós façamos essa live em 30 minutos. Eu estou me ocupando em tratar sobre a importância de não sermos negligentes na infância, né? Não sermos negligentes nem com relação à infância, né? E nem com relação às crianças em particular. A infância enquanto uma fase importante que nós devemos estar sempre atentos, né? E as crianças enquanto pessoas reais ali, que necessitam da nossa condução. Quem acabou de entrar agora foi Renata Faria. Tudo bom, Renata? Como é que você está? Olá. Quando você envia esse olá, eu lembro de um poeta aqui da Paraíba, chamado G.C. Quirino, e ele tem uma poesia
que ele diz assim, um olá para quem está desolado. E é muito, eu trago essa frase, né, essa parte, essa estrofe, muito, muito na minha memória, porque às vezes a gente não sabe a força e o poder que tem um simples olá. Porque existem inúmeras pessoas que vivem em uma condição desolada, sem olá, ausente de olá. Então seja bem-vinda, Renata. Nós estávamos falando aqui sobre a questão da negligência da infância. Que, para conhecimento de vocês, Renata é uma psicóloga infantil e também tem muita atenção à infância. A gente sabe disso, é alguém que de verdade não negligencia a infância. Então seja bem-vinda. Então é isso, pessoal. A ideia de hoje é falar com vocês, né, a gente ter essa conversa sobre a necessidade de não negligenciar a infância. A infância precisa ser vista. E olha só, uma coisa importante. Os pais precisam estar sempre atentos mesmo à condução dos seus filhos. E estar atento e cuidadoso e não negligenciar isso, os pais e os profissionais, porque infelizmente tem muita gente que não está negligenciando a infância, só que para o lado errado. Como assim para o lado errado? Vocês já imaginaram a quantidade de pessoas que estão paradas, que estão dispostas e pensando a infância para intensificar estratégias de compulsão a vendas, por exemplo, de como introduzir cada vez mais precocemente um determinado conteúdo que não são pertinentes e que não os ajudam ao desenvolvimento. Da mesma forma que a gente que tem um número importante de profissionais que estão aí ocupados em dar atenção às crianças para a promoção do seu bem-estar e do seu amadurecimento, infelizmente tem pessoas que não estão nem aí para isso e querem apenas abusar, que é o tema da nossa próxima live, que vamos tratar sobre a questão dos abusos na infância, de abusar dessa fase, invadir, né, de forma nociva essa fase da nossa vida e também as próprias crianças, né? Deixa eu ver aqui o que Cleiton escreveu. Vista para ser recordada, trazida de novo e sempre ao coração. Sim, sim, Cleiton, claro, não tenha dúvida. Cleiton, seja bem-vindo em princípio, né? Claro, a gente precisa ver novamente, olhar para essa infância com o cuidado e a atenção que ela merece, porque são as pessoas que vão nos suceder. E isso é muito importante. Qual é o ser humano que nós queremos que nos suceda? Quais são as pessoas, o perfil, as características, quem são as pessoas que vão nos suceder? Quem nós queremos que nos suceda? Qual é a herança que nós vamos deixar para ela e qual é a herança que ela fará no futuro, o que ela construirá no futuro. Então, recordar, né, trazer de novo e sempre ao coração, né, essa infância, estar atento a essa infância, a essa fase da vida, eu diria que teria que ser percebida como um dos deveres de primeira grandeza. Permitam-me fazer uma alusão aqui, porque é impossível pensar em coisas boas e não pensar no que o Cristo nos deixou como exemplo no momento em que ele estava no Sermão da Montanha e quando as crianças se aproximaram, alguém foi impedir que aquelas crianças meio que, entre aspas, atrapalhassem aquele sermão. E qual foi
a atitude de nosso Senhor: deixai vir as crianças. Ou seja, nos dando um exemplo claro do quanto é importante nós recebermos as crianças. Não só porque são nossos filhos de sangue, né? Mas nós que nos dedicamos, por exemplo, à infância, os profissionais voltados à infância, recebemos e vêm até nós as crianças, né, de diversos pais, de diversos lugares, de diversas origens. E essa infância que nós abraçamos é a infância que nos ocupamos, é a infância que nós cuidamos. E que nós, desde quando abraçamos essa atividade, né, nós deixamos claro a nossa existência e as pessoas que nos circundam, de que jamais iríamos negligenciar a infância e as crianças. Bem, mas é isso. Nós já estamos agora nos conduzindo para o final dessa live. Como eu falei para vocês, é um momento rapidinho aí de 30 minutos para a gente falar um pouco sobre temas variados sobre infância. Foi uma alegria contar com a presença de vocês por aqui. Entender mais uma vez, lembrar, por favor, estejam muito atentos à infância e em conversas do cotidiano falem uns para com os outros, parentes, amigos, colegas de trabalho. Fale sobre a importância da infância. Tratem sobre a importância da infância. O quanto é necessário olhar para eles. Olhar para essa fase que é tão rica, tão linda, tão criativa, espontânea, de sorriso fácil, né? De entrega verdadeira. Tudo. A infância, embora tenha suas dores, claro, nós sabemos, mas a infância você vai encontrar mais sabores do que dissabores. Porque ali você encontra um momento da nossa vida na qual nós somos mais espontâneos, criativos. Em qualquer movimento é o suficiente para a gente brincar, e como é bom brincar. E nós sabemos o quanto não só é bom, quanto é importante. Então, converse com os amigos de vocês, parentes, e chame sempre a atenção. Isso precisa ser dito o tempo todo. Olhem para as crianças, não negligenciem a infância. Essa é uma fase muito importante. Essa é uma fase muito necessária de atenção, de cuidado, de atenção. Gente, foi um prazer. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela presença de vocês. Renata, Cleiton, Manu, obrigado mesmo. Foi muito bom encontrar vocês por aqui e falar um pouco sobre, mesmo que rápido, né? Mas para a gente começar esse exercício de estar tratando sobre temas da infância. Espero vocês em uma outra oportunidade. Paulinha também. Disponha sempre. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.